Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Queria estar deixando um versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus 14, verso 28, que vai dizer assim, Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, aqui a gente vai ver um texto muito conhecido, qual a gente vai ver que o Senhor Jesus manda os discípulos ir com o barco e eles andam com o barco um pouco para frente e a gente vai ver que o Senhor Jesus vai ao encontro deles sobre as águas. E a gente vai ver que Pedro e os discípulos falam assim, é um fantasma, ficou atemorizado. Mas ele falou assim, não, o Senhor diz, não, sou eu. E ele diz assim, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. E ele começa, Jesus fala assim, então venha. E ele começa a andar sobre as águas. Quando ele começa a andar sobre as águas, ele repara na força do vento e começa a afundar. Meus irmãos, nessa palavra eu queria trazer uma breve meditação para os irmãos, que muitas das vezes nós somos inconstantes na fé. Nós começamos a andar com Cristo e muitas das vezes nós começamos a andar e começamos a reparar na força do vento. Quando nós olhamos para Jesus, nós andamos sobre as águas, mas quando nós reparamos na força do vento, nós naufragamos, nós afundamos. Isso é na área espiritual, isso é na área da nossa vida sentimental, da nossa vida no trabalho. Nós precisamos olhar para Jesus, para que nós possamos andar sobre as adversidades dessa terra, para que possamos vencer as adversidades. E muitas vezes nós estamos nessa inconstância, não conseguimos prosseguir porque estamos reparando na força do vento. Nós estamos olhando para a dificuldade em vez de olhar para Jesus. Mas mesmo que nós, neste momento, estamos dessa forma, olhando para a adversidade, se nós olhar para Jesus e clamar a Ele, Ele nos socorre, Ele nos levanta novamente. Mas isso aqui nos mostra que a fé, ela faz com que nós andamos sobre as águas, sobre as dificuldades dessa vida. Hoje, né, irmãos, essa água representa aí as dificuldades mesmo, as lutas. Então, nós possamos não ser inconstantes, mas nós possamos olhar para Cristo, que nós venhamos olhar para o Senhor, para que nós venhamos andar sobre as águas. Olhe para Cristo e não seja inconstante no seu ministério, não seja inconstante na sua família, não seja inconstante no seu trabalho, não seja inconstante nos seus sonhos, mas seja constante olhando para Cristo, a qual é poderoso para garantir vitória, transformação para a sua vida.